Vamos abrir a nossa Bíblia para a mensagem desta noite. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler, uma frase, é o versículo de número 7. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque andamos por fé, não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Todos repitam comigo, diga: porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez: porque andamos por fé e não por vista. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que a Tua presença seja real aqui neste lugar, que a Tua palavra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, possa penetrar ao mais profundo do nosso coração. E aquilo que o homem não sabe falar, aquilo que o português não expressa, o Senhor vai ao profundo do coração e fala nítida e claramente com cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa noite eu quero trazer uma reflexão ao tema: andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Nós precisamos estar atento na nossa vida com Deus. Veja só, o dia que você aceitou a Jesus como Salvador, você começou uma jornada de fé. Você começou a servir a Deus. E servir a Deus também é viver várias etapas, vários momentos, vários patamares. Deus não muda, mas as etapas, o processo na nossa vida muda. O trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida muda. Deus é o mesmo, mas Ele está trabalhando. Então a nossa vida começa a caminhar na presença do Senhor, e cada passo, cada momento da nossa vida, nós precisamos desenvolver esta palavra. Precisamos criar o costume, alcançar esse nível de andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo, e não influenciado pela situação. Mas em vez de sermos influenciados por uma situação, por uma doença, por uma enfermidade, por uma fofoca, por uma calúnia, por um desemprego, por um problema na família, por um problema particular, nós precisamos ser influenciados pelo céu. Andar por fé e não por vista. Não por aquilo que está aos nossos olhos, mas andarmos pela fé. Andarmos pela fé. Nunca na história dos últimos anos precisamos tanto deste versículo na nossa vida. Nunca houve um tempo em que essa palavra precisa ser tão real na nossa vida como nos dias de hoje. Não houve um tempo onde você precisasse tanto desta palavra como precisa nos dias de hoje. Andar por fé e não por vista. Viver pela fé é viver num outro patamar. É não ser influenciado nem pelo jornal, nem pela notícia, mas eu estou em outro nível, em outro patamar. E qual é o meu nível? Qual é o meu patamar? Um patamar de fé. Como é que eu posso andar pela fé? Como é que eu posso andar pela fé? Então, sobre isso que a gente vai conversar. Em primeiro lugar, a gente consegue andar pela fé através da oração. Diga comigo, oração. Irmãos, a oração
ela é a respiração do crente. Um crente que não ora, ele morre. Porque a oração é a respiração, é o oxigênio da alma, é o oxigênio do nosso espírito, é o oxigênio da nossa vida espiritual. Um cristão autêntico, crente de verdade, uma das suas características é que ele se torna uma pessoa de oração. Alguém que não ora, que não tem a prática da oração, que não desenvolveu a prática de falar com Deus, ainda está faltando na sua conversão, ainda está precisando mergulhar mais fundo em Cristo, porque a oração, a prática de falar com Deus, de buscar a presença do Senhor, ela é uma das primeiras características desenvolvidas na vida de um cristão. E assim como alguém que não ora morre espiritualmente, alguém que ora voa. Uma pessoa que não ora, ela morre espiritualmente, ela vai perdendo a comunhão com Deus, ela vai se tornando carnal, ela vai se tornando alguém analítico, alguém que está ali dentro de uma análise, ela vai se tornando alguém que vai olhando para esse mundo, para situações, ela mesmo vai decidindo, ela mesmo vai fazendo, porque ela entra num nível que ela conduz tudo, porque a oração é dependência de Deus, e só ora quem depende de Deus, só ora quem quer entregar tudo nas mãos de Deus. Negligenciar uma vida de oração é ficar impossibilitado de andar pela fé. Que andar pela fé, a gente começa orando. Não tem como você andar pela fé sem uma vida de oração. A vida de oração, ela te joga para outro patamar. Você vai conversar com uma pessoa qualquer, e ela vai virar para você e falar: Deus é bom, maravilhoso. Mas conversa com alguém que está saindo da oração, e ela vai te dizer a mesma frase, e é algo completamente diferente. Por quê? Porque a oração muda o ambiente, a oração muda as circunstâncias, e quando aquela pessoa sai do particular da oração, as coisas então estão todas diferentes. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Hebreus capítulo de número 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O meu justo viverá da fé. Nós não vamos andar por vista, mas nós vamos andar pela fé, aleluia. Então a oração começa a arrancar os teus pés do chão, num sentido figurativo, começa a te arrancar a tua cabeça da lógica dessa terra, e você começa a crer num Deus que age, num Deus que move, num Deus que é sobrenatural. Levanta a sua mão e diga aleluia. Não é por vista, mas é pela fé. E para andar pela fé, a gente só consegue se tiver em oração, se tiver no nível de oração. Sabe que muitas pessoas, principalmente nós, Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, são igrejas que vão sendo movidas pelo arrepio, que vão sendo movidas pela sensação, mais ou menos assim. Hoje eu fui no culto, estava lá, mas em nenhum hino hoje eu me arrepiei. Não foi muito bom o culto, não, eu não arrepiei. Tem gente que julga o culto bom ou ruim por isso. Outro vai num culto e chega lá, se ele não der umas 4 rodopiadas, meu Deus, o anjo não desceu, não foi bom não. Hoje não teve manto, não teve mistério, hoje o culto não foi bom não, Deus não visitou.
Porque a pessoa fica esperando um arrepio, uma marcha, uma rodopiada. Tem gente que fica sendo guiado por sonho, fica esperando um sonho. Outro fica esperando uma irmã orar para ela falar o que é para você fazer, enquanto a palavra de Deus está dizendo que nós vamos andar pela fé. Nós vamos, aleluia. Deus pode usar alguém para falar com você, Deus pode usar um passarinho, Deus pode usar a natureza, Deus usa o louvor, Deus usa o pregador para falar com você. É verdade, Ele usa, mas é maravilhoso quando o Senhor vem e fala com você. E fala com você. E aí muita gente vai sendo guiado assim, por um sentimento, porque aí tem isso, tem aquilo outro. Muita gente fala, não, o culto às vezes de repente podia ser mais avivado, podia ser assim, aquele mais fervoroso. Eu tive na África já algumas vezes, e uma igreja brasileira, meu Deus, se eu parar um ônibus de africano aqui e descarregar aqueles crentes abençoados aqui e dizer, vocês vão fazer o culto, tem gente aqui que é perigoso sair da igreja. Porque vai dizer assim, não acredito que o pastor Vanderlei permitiu. Sabe por quê? Vou te contar a diferença. Porque aqui no Brasil, uma pessoa começa a cantar, e aí o meio pentecostal, ela só vai começar a dar umas marchadas, né? A hora que entrar a sanfona, né? O Elmo sabe disso. A hora que entrar a sanfona, aí vai ter dando uns terra, dando uns pulos, dando um grito. Agora, o africano começou o hino e eles dançam. Ele não está esperando um arrepio, ele não está esperando uma profecia, ele não está esperando ninguém falar nada. Ligou o instrumento, ele já está no passinho do abençoado. Aí você ia olhar um negócio daquele e ia se assustar. Você vai naquelas igrejas, aquela multidão, aquele povo, eles dançam mesmo. Não é esse negócio de pentecostal no Brasil, não, que vai na marcha do varão. Não, é dança mesmo. Aquela multidão dançando, pulando, gritando, se mexendo todo e adorando ao Senhor. Mas tem gente que para ele se mover, o pregador tem que gritar, levanta a mão, dá o maior glória a Deus, senão ele não dá glória não. Tem que vir o outro dizer, vamos bater palma direito, vamos cantar, senão ele não vai não. Então andar pela fé não é ser movido por alguém que vai mandar você fazer, o que vai mandar você saltar, que vai mandar você levantar a mão e dar glória. Não, você que tem que vir pronto, disposto para adorar a Deus com seu espírito, corpo e alma. Aleluia! E aí o Senhor recebe, né? Então, embora eu não sinta nada, eu creio. Diga, eu creio. Embora eu não sinta nada, eu creio. Tem um hino que eu aprendi quando eu fui missionário em Portugal, por um tempo. Eu aprendi esse hino lá. E o hino diz assim, olha: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Vamos cantar? Vai lá. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Para você aprender e a gente terminar, com palma, vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Por quê? O que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13, nos diz assim: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também
falamos. Nós não falamos, nós cremos e por isso falamos. E porque nós cremos é que nós falamos. O diabo vem de lá para querer te destruir. E aí você crê no que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu não vou ser atingido. Não, agora não vai dar certo. Vai sim, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu fico com aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Oh glória! Aí vem o fofoqueiro para desanimar, vem o endemoniado para desanimar, vem o perseguidor para te desanimar, e entra Deus e diz: levanta a tua cabeça, eu estou contigo. Anda pela fé e não por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve é que vai falir, é que vai fechar, é que vai dar tudo errado. Mas quando você vai pela fé, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo, aleluia. Fique com o que a Bíblia diz, agarre na palavra do Senhor. Veio a doença, o Senhor é aquele que me sara. Pelas suas feridas eu fui sarado. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, aleluia. Proclame a palavra de Deus, eu criei e por isso eu falei. E quando você fala, você está profetizando, você está trazendo a existência pela fé. Aquela palavra, aquela promessa, aquela mensagem vai se tornar real a partir do momento que você fala. Porque a gente anda pela fé, não por vista. É pela fé, pela fé. Sabe que quanto mais fé a gente possui, algumas coisas que serão automaticamente acionadas na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa com muita fé, em primeiro lugar, ela será uma pessoa feliz. Feliz. Quer felicidade? Seja um homem cheio de fé, seja uma mulher cheia de fé, seja um jovem cheio de fé, e você será feliz. Por quê? Porque uma pessoa cheia de fé não abala suas estruturas por qualquer coisa, por qualquer problema, porque a fé sobrepõe a tempestade. Ei, glória! A fé leva você a outro patamar, e quando você anda pela fé, então você não é atingido, porque você vai para outro patamar. Então, uma pessoa cheia de fé, ela é uma pessoa feliz. Segundo lugar, ela é uma pessoa mais santa, mais santificada diante do Senhor. A palavra santo significa separado. Ela é uma pessoa mais separada do mundo, separada do pecado, separada das coisas que não agradam a Deus. Ela é mais separada para o próprio Deus, porque ela é cheia de fé. Ela sai de uma oração, de um tempo de oração com Deus, e ela sai dali um gigante na presença do Senhor. Ela sai dali revestido com aquela oração que ela fez diante de Deus, com aquele tempo que ela se debruçou nos pés de Jesus. E aí, o pecado, o diabo, as obras que vêm para arrancar a santidade, vão ser derrotadas, porque você está andando pela fé, não por vista, porque você está em outro patamar, e isso não vai te atingir. Quem tem mais fé, em terceiro lugar, é mais espiritual. Mais espiritual. Uma pessoa mais espiritual é aquela que crê. Uma pessoa espiritual, você vai conversar com ela, não tem problema, ela vai virar para você e dizer: não tem problema que Deus não resolva. Uma pessoa espiritual, você vai conversar com ela, ela vai te encher de esperança, de fé. Ela vai dizer: não, nós vamos orar, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. É uma pessoa mais espiritual, que quando vê tudo desmoronando, diz: não, peraí rapaz, Deus está no controle. Pode estar todo mundo enxergando desmoronamento, mas eu vejo Deus construindo. Aleluia.
Enquanto todo mundo está vendo ser destruído, aquele que é espiritual, aquele que está mais cheio de fé, está vendo Deus trabalhar, está vendo Deus agir. Quarto lugar, uma pessoa mais cheia de fé, ela é uma pessoa mais vitoriosa. Mais vitoriosa. Por quê? Porque ela é tão cheia de fé. Deus nem deu vitória para ela ainda, mas ela já está cantando o hino da vitória. É ou não é? É mais vitoriosa. E aí a Bíblia diz que a fé é crer, que a fé age antes das coisas existir. Então, uma pessoa cheia dessa fé, cheia da oração, cheia da presença de Deus, ela é uma pessoa mais vitoriosa. Mais vitoriosa. Terceiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fé? Você tem fé? Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 8, Jesus está contando uma parábola, e é muito interessante, e ela aponta para a oração e para a fé. Olha o versículo 1 que diz: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O segredo de orar sempre e nunca esmorecer. Vou repetir: o segredo de orar sempre e nunca esmorecer. Será que Deus olha para alguém e dá uma fé maior para um e menor para outra? Será que Deus pega uma pessoa e diz: olha, eu fui com a sua cara, você toma aqui 1,5 metro de fé. Aí o outro Deus olha e diz: não, para você é muito atribulado, 50 centímetros de fé. Será que Deus coloca uma fé diferente na vida de cada um? Não. Na verdade, todos nós recebemos a mesma porção de fé quando iniciamos a nossa caminhada com Jesus. Todos aceitamos a Cristo como Salvador, viemos à frente, fizemos a oração de confissão, entregamos a nossa vida ao Senhor e começamos a nossa caminhada. A fé é como uma semente que Deus te deu. Então, se você plantar, regar, cuidar, tratar, ela vai germinar, vai crescer e vai dar os frutos. Agora, se você guardar aquela fé, ela não vai passar de uma semente, de uma porção pequena que te trouxe a aceitar a Cristo como Salvador. Então, no dia que você aceita Jesus, você já tem uma porção de fé. Agora essa fé, ela vai ser trabalhada, desenvolvida. Deus vai mover aí para que esta fé cresça. Então, o que acontece? Algumas pessoas, sim, acabam tendo mais fé do que outros. Quando os discípulos fizeram um grande pedido a Jesus, dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Então, como é que a fé pode ser aumentada? A fé, ela aumenta através de próprias lutas que a gente passa. Você quer viver experiências com Deus? Eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você passe por momentos difíceis, e aí você vai ter experiência gloriosa com Deus. No meio da dificuldade você vai ver Deus agindo, mas vai crescer na fé. Os momentos que você mais precisar, Deus vai estar presente e vai mostrar para você que Ele é Deus e que Ele não muda, que Ele é o Senhor, e Ele vai agir na sua vida. Então, a gente sabe que essa fé, ela vem crescendo, sendo regada, conforme a gente vai tendo a nossa vida com Deus, conforme a gente vai caminhando com o Senhor. E essa fé vai mudando de patamar, vai mudando de nível, vai mudando de estatura. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, vejam o que diz: logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Em algumas traduções diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, é claro que nós sabemos que a palavra de Deus é o mais importante. É o mais importante. A Bíblia, a palavra do Senhor é o mais importante. Aí você vai perguntar: pastor Vanderlei, se é o mais importante, então por que até agora você só falou de oração misturada com fé e só agora veio falar da palavra?
Então escute essa, porque eu acredito que a oração, ela prepara o terreno. A oração amolece o nosso coração, quebranta a nossa vida. A oração ara a nossa terra dura, o nosso coração endurecido. E aí quando vem a palavra, vai cair na terra boa e vai germinar, vai nascer. Agora prega para alguém com coração duro, com uma pessoa que não quer nem saber de falar com Deus, uma pessoa que não está quebrantada. Então talvez você vai tentar a sorte, a semente pode cair nos espinhos, pode cair à beira do caminho, pode ser perdida completamente. Mas alguém que tem oração, sede de Deus, desejo de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, ela é uma semente que vai nascer, vai germinar e vai frutificar. Aleluia! E vai frutificar. Por isso que a gente tem que ler a palavra. A nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você ouve a palavra, quando você ouve a palavra, a fé vai, o seu coração vai se enchendo de fé, a fé vai se aproximando, e você começa a ver que pela palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Aleluia! E aí nós começamos a deixar de andar por vista, e começamos a andar pelo que cremos. Andar pelo que cremos é andar pela palavra, é colocar na palavra a nossa estrutura, o nosso ponto de confiança. Não está nos meus passos, mas eu ando pela fé, naquilo que a palavra de Deus me diz. E se a palavra de Deus me diz, eu creio. Quem mais crê comigo, levanta a mão, dê um maior glória a Deus. Eu creio. E aí eu começo a viver pela fé, por causa da palavra de Deus, daquilo que a palavra me orienta. Em último lugar, nós lemos Romanos 10, 17, né? E quando a fé é ativada, como a nossa fé é ativada? Pela palavra de Deus. Quando você ouve um testemunho, quando você ouve um relato de milagres na Bíblia Sagrada, a sua fé é ativada. Quando você olha para esse texto, aqui ainda em Lucas 18, 1, o Senhor nos dá uma resposta. Sabe, quando eu me converti, então eu ficava pensando assim: quanto tempo eu preciso orar? Quanto tempo? O falecido missionário Davi Miranda, o que eu sabia é que ele orava em torno de 6 horas por dia. E devia ser mesmo, porque toda hora que você ligava o rádio, ele estava lá orando o tempo todo. Um homem de muita oração. Aí eu escutava outro pregador dizer: olha, eu oro 3 horas. Outro, eu oro tantas horas. Comecei a pensar: meu Deus, quantas horas eu preciso orar? Quanto tempo eu preciso orar? Se um ora 6 horas, o outro ora 3, o outro não sei o que, o outro isso e aquilo. Aí Deus me disse assim: olha, vai ficar um pouco pior, porque não é nem 6 horas, nem 3 horas. E aí Deus me levou nesse versículo. E o que é que diz nesse versículo? Que a gente deve orar. Orar sempre, orar o tempo todo, orar a todo momento. Então não é orar 3 horas, 6 horas, 1 hora, não sei quantas horas, mas é orar o tempo todo. Isso porque na nossa cabeça religiosa, orar é entrar na igreja e dobrar os joelhos e, se possível, trazer os grãozinhos de milho e pôr debaixo do joelho ainda para lascar, para valer a oração. Uns cacos de vidro, aí eu ajoelho em cima e vou orar. É na mentalidade da gente. Aí o Senhor vem e diz: não, você tem que orar
não é só quando você está na igreja, você tem que orar o tempo todo. Então a oração, ela é um hábito. Um hábito. A oração é um hábito que eu crio na minha vida com Deus. Eu recebi essa pergunta muitas vezes: pastor Vanderlei, quanto tempo você ora? Quanto tempo de oração você tem? Você faz? E muitas vezes, meus irmãos, o que? Ajoelhado? Nenhuma. Eu pregava no norte do Brasil, o culto acabava às 10, 11 da noite, ia correndo para o hotel, arrancava a roupa molhada, colocava outra roupa, entrava no avião, noite inteira viajando para chegar em Porto Alegre, pregar no outro dia. Como que vai orar? Sabe como que vai orar? Sentado dentro do avião, dando glória a Deus, aleluia, buscando a presença do Senhor. Enquanto você está puxando a mala, você vai dando glória a Deus, vai adorando a Deus, vai exaltando ao Senhor. Enquanto você vai com o carro pela estrada, você vai dando glória a Deus, você vai orando, você vai louvando ao Senhor, você põe hino. Viu? Orar não é só ficar falando, não. Hino também é oração. Oração, quando você coloca um hino lá e começa a cantar com a sua alma, com sinceridade, aquele hino verdadeiro do fundo do seu coração, aquilo também é momento de oração, de intimidade com Deus, de adoração diante dele. Então você vai vivendo o dia todo dando glória a Deus, dia todo. Pastor, alguém falar que ora 2 horas, 3 horas, isso é muito difícil. Não é. Não é. Vou te dar uma sugestão. Quantos dias você lava a roupa? Não, todo dia tem que lavar a roupa. Então você começa a desenvolver. Todo dia, na hora que eu for lavar a roupa, é a minha hora de oração. E aí você gastou 15, 20 minutos ali, ou mais ou menos, e você passou todo aquele tempo orando. Eu vou varrer a calçada da frente da minha casa, todo dia eu tenho que varrer aqueles cachorros, aqueles gatos. Para de murmurar do cachorro, do gato, pega aquela vassoura e vai dando glória a Deus. Senhor, do jeito que eu estou varrendo aqui, arranca a sujeira da minha vida, de dentro da minha casa, da vida do vizinho, da vida de todo mundo, da sogra. Faz a obra, Jesus. Vai transformando, Senhor. Vai transformando. E aí você vai, daqui a pouco você demorou 20 minutos, 15 para varrer a frente da sua casa. Você nem percebeu e orou 15 minutos. E assim você vai desenvolvendo, vai fazendo almoço e vai orando. Você marca alguns momentos. Esse aqui não posso fazer sem estar orando. Eu vou fazer e orar. Vou fazer e orar. E aí você vai desenvolver o hábito. Daqui a pouco, tudo que você vai fazer, você vai fazendo em oração. Orai sempre e nunca desfaleça. É orar sem cessar. Então, enquanto alguém diz que tem que orar 3 horas, orar 6, é um pouquinho mais, tá? Tem que orar o tempo todo. Tem que orar sem cessar, o tempo todo orando na presença do Senhor, adorando a Ele, louvando a Ele, amém? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Então, a gente, quando estamos vivendo pela fé, andando pela fé, andando numa vida de oração, sendo dedicados à oração, porque nós precisamos marcar alguns pilares na nossa vida com Deus, alguns pilares na igreja, na vida da igreja, e uma delas é nós desenvolvermos uma vida de oração, Segundo, uma vida de santificação ao Senhor, de separação das coisas do mundo. Porque o Senhor Jesus disse: aqueles que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Precisamos da santificação. Nós precisamos também de encontros pessoais com o Senhor Jesus. Como assim, pastor? Eu vou ver Jesus? Não, irmão. Mas aquilo que você sente aqui dentro da igreja, isso tem que acontecer também lá na sua casa.
Você vai começar a sentir Jesus lá dentro da tua casa, lá dentro do seu trabalho, lá por onde você caminha. Aleluia! E esses pontos são tão importantes e precisamos dar uma completa atenção. No final dessa parábola do Lucas 18, Jesus está contando sobre uma mulher que procura um juiz. E ela quer que aquele juiz resolva o seu problema. E o juiz não resolve. Mas ela continua insistindo, continua pedindo, continua buscando, até que aquele juiz acaba resolvendo o seu problema. Então, no versículo de número 8, Jesus faz a seguinte pergunta: eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, se eu estou falando que eu não vou andar por vista, mas vou andar por fé, Jesus está fazendo uma pergunta. Quando Jesus voltar, quando ele vier, porventura ele achará fé na terra? Haverá alguém se movendo pela fé e não por vista? Haverá alguém firme na rocha sem desistir? Haverá alguém disposto, aleluia, a permanecer diante dele, clamando, e quando ele vier, ele vai te encontrar clamando, orando e cheio de fé? Ou você vai ser daqueles que entram na fila dos que desistem? Entrou a pandemia, eu vou aproveitar, já não estou muito afim mesmo de ir na igreja, já não estou gostando muito da igreja mesmo, então eu vou aproveitar, vou desviar, não vou mais para a igreja. Quando Jesus vier, achará fé na terra? Achará homens andando pela fé e não por vista? Que nós não entremos na fileira daqueles que desanimam, daqueles que abandonam a fé, daqueles que saem da fileira dos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas que nós sejamos daquele que anda pela fé, que se move crendo naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Orar, eu posso orar em qualquer lugar. Qualquer lugar eu posso orar. Orar é só na igreja? Não, eu posso orar em qualquer lugar. Posição, eu posso orar só de joelho? Não. Eu conheci um pastor que ele só orava deitado no chão. Então ele chegava no culto, eu dobro o joelho, ele deitava no chão ali para orar. Ele ia fazer uma oração aqui, ele deitava aqui no chão, fazia oração deitado no chão. Negócio dele com Deus. Agora, Deus vai ouvir porque ele deitou, porque você está de joelho? Não, irmão, seu joelho está aí o tempo todo. Onde você vai indo com o seu joelho. O que tem que se prostrar é o nosso interior. Nosso interior. Então você pode estar cozinhando, tomando banho, varrendo casa, limpando, trabalhando, ponto de ônibus, você pode estar no Uber, você pode estar dirigindo, você pode estar viajando, aonde for, e ter a sua comunhão com Deus em oração, sua comunhão com Deus. Eu preciso fechar os olhos para orar? Não. Veja só, o segredo de orar com os olhos fechados. A igreja toda ora com os olhos fechados, é ou não é? A gente ora com os olhos fechados. Eu aqui em cima, eu vou fazer uma oração, fecho os olhos. Algo até meio automático. Deus não precisa dos seus olhos fechados. O segredo dos olhos fechados na oração é para você e não para Deus. Deus me ouve mais quando eu estou com os olhos fechados? Não, mas você faz toda a diferença para você quando você ora com os olhos fechados. Por quê, pastor? Esse versículo. Eu não ando por vista, ando pela fé. Quando eu fecho os olhos, eu tiro toda a distração, eu tiro todo o movimento que existe, nada vai roubar a minha atenção, porque eu me concentro, e para eu me concentrar, eu fecho os olhos e nada me rouba. É isso que a gente está precisando, fechar os olhos para muita coisa e abrir os olhos para Deus, andar pela fé.
fé e não por vista. Não ser movido por aquilo que você está vendo, por pessoas que precisam de te mover, mas você é movido pela fé, pelo que a palavra de Deus diz, pela sua experiência com o Espírito Santo, com Cristo, e isso faz toda a diferença, porque não vai precisar de muleta, de ninguém te empurrando, de ninguém mandando você fazer. Você cria um hábito da oração e vive pela fé e não por vista. Aí vai acontecer qualquer coisa, vai acontecer qualquer problema, qualquer situação, e nada vai te abalar, nada vai te desestruturar, porque eu ando num outro patamar, enquanto as coisas estão acontecendo aqui, num patamar para me atingir, para abalar minha fé, para me desestruturar com Deus, eu estou andando pela fé, não pela notícia que chega, não por aquilo que eu estou vendo, não por aquilo que me disseram, mas eu me movo por aquilo que a palavra diz, por aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, amém. Vamos começar a andar pela fé, igreja. Vamos andar pela fé, e para andar pela fé começa com vida de oração. Uma vida de oração. Vamos orar mais, vamos buscar mais a presença do Senhor, vamos gastar tempo orando, vamos gastar tempo orando. Em vez de contar para o grupão do WhatsApp, conta para Jesus. Em vez de perder tempo lá escrevendo para o WhatsApp, para o Facebook, escreve para Jesus, conta para Jesus, vai para a oração, vai clamar a Deus, vai buscar o Senhor. Em vez de choramingar aqui na vizinha, no outro ali, vai dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Anda pela fé, anda num outro nível. E você começará a ter experiências extraordinárias, maravilhosas com Deus, porque Jesus te ama e você é muito especial para Ele. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos falando de oração misturada com fé. Então nós vamos treinar, e nós vamos começar agora o momento da nossa oração com fé, o momento da nossa vida diante do Senhor, aleluia, clamando pela presença dEle. Eu quero que você levante a sua voz e comece a glorificar, comece a adorar, comece a louvar ao Senhor. Você que está em casa também, você que está nos acompanhando em casa, dezenas de pessoas estão do outro lado agora. Comece a dar glória a Deus aí na tua casa, comece a glorificar o Senhor agora aí do outro lado. Aleluia, nós te adoramos, nós entramos no momento de oração, porque cremos, Deus, no teu agir. Tu és soberano, grandioso, glorioso, se assenta no trono e pode todas as coisas. Age, Senhor, move, Senhor, glorifica o teu nome e abençoa cada um que aqui está, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cada adoração que está subindo diante de ti, na vida das pessoas que estão pela televisão, que o Senhor receba diante de ti, que o Senhor receba como cheiro suave as tuas narinas. Ora massaia calabachora macandalabanai, comece a adorar. Eu quero te dar alguns instantes para você adorar. Sinta a presença de Deus aí. Oh, santo, santo, santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as duas mãos aos céus. Abre a tua boca. Dê o maior glória